Então, foi isso que aconteceu. Essa transformação na vida do Pelé foi feita em conjunto, eu e ele. É claro que por interesse dele também. Ele passou a se encantar com isso. Nós viajávamos, durante um mês, visitávamos talvez 3 continentes. E às vezes eu ia mais que ele, porque eu ia fechando os negócios. Nós não tínhamos a facilidade de hoje, você celular, essas coisas todas, não tínhamos. Então eu ia fechando os negócios e depois da voltava, eu pegava ele para ir cumprir os contratos. Aí deixa eu emendar uma pergunta aqui. Você falou uma coisa, você falou que ele ouvia, eu até perguntei, pô, mas ele ouvia e ele entendia que essas dicas eram boas, né, para ele fazer. E você era a grande cabeça pensante por trás dele, né? Você era o gestor do business, você era o cara que enxergava o negócio por trás da imagem dele. Ele era o produto e você pensava no negócio. Ele sozinho, ele por si só, ele tinha esse tino comercial, ele tinha esse tino de marketing de negócio, ou médio? Ou com o tempo ele até pegava. Talvez ele com o tempo, depois com o tempo sozinho, ele saberia surfar a onda sozinho. Olha, sozinho ele não iria porque ele não gostava de ler. Tá. E isso, então, sozinho, então é um aprendizado, é imprescindível. Naquela época, inclusive, sozinho ele não iria. Eu também sozinho não iria a canto algum, porque eu não tinha uma marca Pelé do meu lado. Então, eu também... Então, foi uma união perfeita ali. Mas o Pelé, ele tinha um sexto sentido que era muito importante. Vou te dar um exemplo. Quem inventou no mundo, e eu não estava lá, quem inventou no mundo a divisão dos contratos entre o contrato de atleta de performance dentro do futebol e o contrato de marketing, as pessoas não sabem. Quem inventou foi o Pelé. Foi. Agora, como foi que ele criou isso? Ele jogava no Santos. E lá no Santos era complicado, porque a receita do Santos vinha praticamente toda dos amistosos que faziam para tudo quanto é lado. Ele viajava para a Europa, para a África, para todo lado jogando. E impressionante também que a saúde dele era um negócio... Você vê hoje toda hora um jogador aí vai jogar 1, 2 vezes por semana, se machuca, tá... É normal, você vê aí Palmeiras, Flamengo. O Flamengo ficou sem quantos titulares? Eles estão sempre se machucando. O Pelé jogava todos os dias e praticamente tinha dia que fazia 2 partidas na África, inclusive. Se ele não jogasse, os caras não pagavam o Santos, então ele tinha que jogar. Todo mundo não jogava, todo mundo se contundia, porque na época também já existia isso. Você conversa com o Carlos Alberto Torres, o filho do Carlos Alberto Torres está aí também, o Alexandre. Veio aqui, gravou O com a gente. Alexandre, porra, é uma figura maravilhosa também do futebol, um exemplo que a gente tem. Eles mesmo falavam, olha, todo mundo machucava, o Pelé não machucava, e nem podia machucar, senão não pagava os amistosos dele. Só quando apanhava, que nem na Copa, né? Também. Então, era uma situação... E isso começou a gerar um outro efeito, que quando o Pelé chegava, as pessoas ficavam levando ele para os lugares. Porque ele não bastava jogar. Falava, tem que ir para não sei onde, tem que visitar o político tal, tem que ir inaugurar a loja tal. Tinham sempre coisas para ele fazer, que ele falava, mas eu vim jogar bola. O pessoal, não, mas pô, senão não vão pagar a gente. Aquilo incomodava já o Pelé desde a época do Santos. E aí, quando ele foi fazer o contrato com o Cosmos, para ir para o Cosmos, e ali que foi algumas as figuras que trabalharam com ele ali naquela mudança viraram todos meus amigos depois, e eu até com alguns eu trabalhei, que foi o Mr. Manion, que foi o advogado, que fez o contrato dele. Ele para em 74, ele se despede a seleção em 71, do Santos 74, e vai quando pro Cosmos? 75, 76 e 77. 77. Foram essas 3 temporadas que ele fez lá. Tem memória de criança vendo a despedida dele. Essas 3. E aí, quando ele foi para lá, ele já com medo de fazerem isso com ele, que falou, pô, imagina, agora eu estou aqui nos Estados Unidos. Se começarem a me levar para a inauguração de tudo quanto é loja, shopping, tudo, mas estou ferrado. Então, aí ele exigiu que no contrato dele tivesse uma cláusula que ele só estava ali para jogar bola. Marketing, comunicação, marketing comercial, tudo disso ficava fora desse contrato. Foi ele que exigiu. Então, foi pela primeira vez na história de um contrato de jogador de futebol que no contrato fica claro que aqueles valores são exatamente para jogar futebol, para treinar e jogar bola. E aí as atividades extras ficavam à parte. E aí, nesse caso, as atividades extras dele ficavam... A Warner resolveu administrar o marketing dele. E foi quando ele fez esse contrato e depois, em 84, ela me repassou esses direitos para... 84 ou 94? 84. 84 foi que nós recuperamos esses direitos. E ele tinha parado de jogar há 4 anos, 5 anos.
Aí a Warner foi e devolveu, falou, vocês podem trabalhar. Foi quando a gente resolveu começar a trabalhar sozinho, entendeu? Começamos a trabalhar. Mas, basicamente, foi mais ou menos isso aí. O contrato com o Mastercard foi um pouco complicado para fechar, porque eu fechei o contrato com o Mastercard em final de 90, 91. Mas eu cheguei na FIFA antes e falei com o diretor de marketing da FIFA, falei assim, olha, eu preciso de um contato com os patrocinadores da FIFA, que na época eram 10, porque eu preciso trabalhar alguma coisa para o Pelé, já que nós estamos na FIFA também, trabalhar alguma coisa com o Pelé, com essas empresas, dá uma consultada para mim. Aí esse diretor da FIFA consultou e depois me retornou e falou assim, olha, nenhum dos patrocinadores resolveram trabalhar com o Pelé porque eles acharam que o Pelé já está fora do futebol, eles querem figuras novas, então acham que não vai ter muita coisa com o Pelé. E o Pelé nós já tínhamos até feito o jogo dos 50 anos do Pelé em Milão. Aí ele falou, mas uma empresa se interessou. Eu falei, qual que se interessou? Ele falou assim, o Mastercard. Eu falei, então tá bom, marca alguma coisa, eu quero conversar com o Mastercard. E encerrou o assunto. Logo em seguida eu encontro o Alan Rothenberg, que tinha virado ali o presidente do comitê organizador da Copa dos Estados Unidos. Aí o Alan falou assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa com o Pelé aqui nos Estados Unidos, a imagem dele é muito forte, mas a gente não tem dinheiro ainda para pagar. Eu falei assim, Alan, me cede, então, os direitos da Copa do Mundo para a América Latina, eu pago o valor que tiver que pagar, não é de graça, eu só quero a exclusividade de poder ter esses direitos, e o valor que for, você me paga. E, em contrapartida, eu te arrumo o Pelé para divulgar a Copa e ainda faço um projeto para você. Ele falou, porra, maravilhoso, está feito, vê o que você quer fazer, pode avançar. Aí eu comecei a avançar na ideia de ter uma empresa junto com o Pelé e patrocinando a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Só que o Mastercard mandou uma carta para o escritório nosso de Nova York, eu não recebi essa carta. Chegaram lá, a secretária chegou lá para o Pelé com uma carta do Mastercard, o Pelé pegou alguém que estava lá, pediu para ir lá ver o que era, o Mastercard também não entendeu nada, encerraram as conversas. Aí o Guido me falou, o diretor da FIFA, mandaram uma carta lá e vocês mandaram alguém lá que não sabia nada, o Mastercard encerrou a conversa. Eu falei, preciso recomeçar isso. Você consegue marcar de novo? Ele, não consigo. Eu falei, então eu preciso encontrar o presidente. Ele falou assim, eu posso te dar a agenda dele. Ele vai estar em Ganzhou, na China, no dia tal. De repente, você vai para lá e você encontra ele lá sem agenda, sem nada. Aí eu falei, tá bom, parti com a cara e a coragem. 42 horas de voo, saí do Brasil, fui para Ganzhou, na China, e pela FIFA eu já tinha me encontrado algumas vezes com o Harry Fock, que era um cara que mandava em Hong Kong, um milionário poderoso. Me tornei amigo dele, mas nem falei com ele, nem encontrei ele, nem nada. Só fui para Ganzhou, me hospedei no mesmo hotel, eu lembro que era um Sheraton. Na época a China já não tinha esse boom chinês ainda, era uma pobreza só. Mas tinha esse hotel, fiquei hospedado no hotel, e o presidente do Mastercard também nesse hotel, um cara forte pra caralho, desculpe o palavrão, o cara era jogador de futebol americano, e aí ficava lá, ele descia para o café da manhã, eu sabia mais ou menos a hora que ele ia para o café da manhã também, ele colocava o meu terno, ia para o café da manhã, cumprimentava ele, pegava a minha... Pois aí, depois ele tinha um tempo vago lá, ele ia para a piscina, eu ia lá, ia para a piscina também, até que, não era que ela cumprimentava ele, aí ele veio me perguntar o que eu estava fazendo lá. Mas o que você está fazendo aqui? Um negócio estranho ser da China, né? Eu falei assim, não, eu tenho uma relação muito grande com o Harry Fock, que é um dos vice-presidentes da FIFA também, ele que tem vários negócios em Hong Kong, está expandindo os negócios dele para cá também, e eu estou marcando com ele, eu devo me encontrar com ele até aqui, estou marcando com ele porque nós temos um problema, um projeto muito grande, eu sou sócio do Pelé, e nós temos um projeto muito grande para fazer com a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E eu quero envolver o Harry Fock e as empresas dele nisso. Né? Ele pegou e falou assim, mas o que o Harry Fock tem a ver com empresas americanas? Não sei o que. Eu falei, não, mas é porque é a pessoa que eu conheço. Hein? Aí ele pegou e falou assim, não, mas o Mastercard também tem interesse. Eu falei, que Mastercard? Ele falou, não, eu sou presidente do Mastercard, a gente tem interesse em alguma coisa. O que pode ser? Eu falei, não, o meu objetivo,
Eu já conversei com o presidente do comitê organizador, o Alan Rothenberg. O meu objetivo é pegar o Pelé, o Alan Rothenberg, a Copa de 94 nos Estados Unidos e sair pelo mundo divulgando isso aí, fazendo um trabalho com uma empresa que eu estou vendo aí, o Harry vai me ajudar. Ele falou, não, isso interessa para o Mastercard. Você não quer ir lá conversar com o nosso grupo? Eu falei assim, tudo bem, até posso ir conversar. Eu vou terminar aqui, então, vou ver. Ele, não, você pode estar lá amanhã? Eu falei, nós estamos hoje aqui, como é que eu saio aqui da China para Nova York? Ele falou, não, eu vou marcar, pode deixar que a minha secretária já providencie um voo para você agora e vai para lá e senta com o meu pessoal que esse projeto, esquece o Harry Fox, não fala mais com o Harry Fox desse negócio, fala que você teve que viajar. Eu falei, tá bom. Aí a secretária dele marcou um voo meu para Hong Kong, não sei como, tinha uma escala, eu acho que em Heathrow, em Londres, e depois para lá, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei de manhã, acho que foi de manhã em Nova York, 10 horas já tinha reunião na sede do Mastercard. Quando eu chego na sede do Mastercard, uma mesa enorme, devia ter lá uns 10 vice-presidentes, todos sentados lá, esperando, porque para mobilizar um presidente que está na China, o presidente mandar vice-presidente de tudo quanto é lado para sentar, para ouvir uma pessoa. Ouvir um moleque, pô, magrinho, que na época eu tinha 70 anos, sei lá, pô, um terninho. Aí chega esse moleque lá, o pessoal, o que é? Aí quando eu comecei a explicar, eu lembro até o principal deles era o Joe Tripodi, aí tinha a Melton Teckler, outras vice-presidentes, depois ficaram muito amigos meus também. Eles se encantaram com o projeto e ali nasceu o primeiro contrato internacional de peso. O Pelé, que era maior que maior que o do Cosmos, inclusive, que era um contrato na época. O primeiro contrato deu muito dinheiro para ele? Ah, deu, porque o contrato era de... Não, foi o primeiro a dar muito dinheiro? Foi o primeiro a dar muito dinheiro. O primeiro a dar muito dinheiro. Foi o primeiro que subiu de patamar. Seriam ali... Se fosse hoje, seriam ali uns... Valores de hoje, talvez uns 10 milhões de dólares, 8 milhões de dólares anuais. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição, nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada, só clicar.